Existe uma versão sua que ninguém conhece. Ela é mais inteligente, mais criativa, mais interessante e mais corajosa do que você na vida real. Essa versão ela só existe dentro da sua cabeça. E talvez o maior problema das pessoas criativas seja exatamente esse. A gente consegue construir uma vida perfeita, imaginária, sem nunca precisar sair do lugar. Enquanto Patrick Bateman gastava tempo construindo uma versão perversa da realidade e o Walter Mitty constrói uma versão idealizada e romântica dela, os dois cometem o mesmo erro. Eles passam muito mais tempo vivendo dentro da própria cabeça deles do que no mundo real. E os mundos internos deles são tão elaborados que a fronteira entre a realidade e a imaginação começa a desaparecer. Isso acontece porque o nosso cérebro não diferencia completamente uma experiência imaginada de uma experiência vivida. Mas a ficção ajuda a gente a visualizar como que o nosso cérebro é capaz de criar essa representação exagerada e quase ridícula da realidade. É engraçado ver os cenários que o Walter visualiza na cabeça dele e... spoiler! Quando você entende que o Patrick, que é o psicopata americano, estava só imaginando aqueles cenários absurdos, a percepção que eu tive dele é que em poucos segundos ele passou de um psicopata assustador para um cara ruim, mas meio otário. O cinema, com essa representação visual, mostra a realidade e o pensamento de forma indiferenciável. Vendo de fora, essa ilusão parece um pouco descabida. Mas e quando somos nós, criando na nossa própria mente, os nossos cenários malucos? Recentemente eu estava limpando meu computador e organizando uns projetos para poder atualizar meu portfólio de design e eu me deparei com uma quantidade imensa de pastas de projetos não finalizados. Pela primeira vez eu consegui sair do meu próprio ponto de vista e analisar a situação criticamente. Eu percebi quantos mundos e realidades paralelas eu trabalhei profundamente só dentro da minha cabeça. E como que eu entendi isso? Eu via os nomes dos projetos, me lembrava vagamente do que era a ideia, e aí eu ia clicando nos arquivos do Photoshop, do Illustrator, para ver o que tinha dentro, para poder ver se valia a pena eu editar alguma coisa, retrabalhar e postar. E eu tive um choque. Uma sensação muito estranha abrindo vários desses projetos, porque na minha mente corriam todas as memórias de coisas que eu lembrava que eu tinha imaginado para esses projetos. Mas aí quando eu abri os arquivos efetivamente, eu fui percebendo, fui encontrando moodboards vazios, páginas virtuais em branco, tipo várias boards, e aí eu nomeava elas, mas elas estavam completamente soltas, vazias, desconexas. Só que na minha cabeça eu me lembrava de vários detalhes que eu passei horas criando. Detalhes esses que nunca saíram de dentro da minha própria cabeça. Foi um pouco epifania, assim, uma sensação ruim perceber esse tipo de lapso, mas ao mesmo tempo eu encarei como uma evolução. Significa que eu consegui meio que acordar desse sonho e me distanciei a ponto de entender esse imenso espaço que existia entre as coisas que eu estava imaginando e as coisas que eu efetivamente estava fazendo. Nesse caso, teve um afastamento temporal que ajudou, porque eram folders antigos que estavam parados há 1 ou 2 anos, mas há pouco tempo eu venho sendo capaz de me pegar em vários momentos ociosos ao vivo também. Esse hiato em que eu tô literalmente olhando pra folha branca com lápis na mão e sem colocar o primeiro traço no papel, esperando o próximo pensamento se desenvolver e aí imaginando camadas e camadas de coisa para que quando o grafite fizesse o primeiro traço no papel, ele fosse perfeito. Depois dessa experiência, eu fiquei com a nítida percepção de que o caminho da criação e a ilusão exigem quase a mesma quantidade de energia. A diferença é que quando a gente cria, a gente tem um resultado e a gente se depara com os problemas da vida real, da prática. Enquanto quando você fica ruminando uma ideia, isso nos mantém enjaulados em um cenário irreal. O meu objetivo principal desse vídeo é te convencer de que viver nesse mundo ilusório é a pior loucura que você pode fazer com a sua vida. Eu sei que se você clicou nesse vídeo, você é exatamente o tipo de pessoa que entende o que eu tô falando.
Visualizar esse processo mental não foi fácil pela primeira vez, porque eu acho que a gente tem essa tendência de fazer isso desde sempre. Se você nunca conseguiu se observar de forma impessoal, eu quero que de agora em diante você siga mais atento a isso. E o remédio é muito simples, mas você vai ter que forçar conscientemente no começo para fazer isso virar um hábito. Pare de morar nas suas ideias antes de materializar elas. Acelere o máximo possível para chegar na parte em que você consegue olhar para a sua ideia. Começa a fazer um esboço, coloca no papel de uma maneira mais rápida possível, com um cronômetro de 5 minutos, 1 minuto, 30 segundos. Você precisa diminuir esse tempo entre a idealização e o primeiro rabisco, por mais simples que ele seja. Se você quer tirar uma foto com contraluz de um modelo e você não tem ninguém para tirar a foto agora, pega uma maçã, coloca ela na luz e tenta alcançar o estilo da foto que você quer com um modelo. Desenha a foto, faz um esboço do esquema de luz naqueles aplicativos, naqueles sites que simulam isso. Joga sua ideia no ChatGPT. É um privilégio enorme poder fazer trabalhos em equipe e conversar, apurar ideias. Eu funciono muito melhor dessa forma também. Mas se você não tem ninguém para conversar sobre essa ideia específica, pega, expressa isso, joga no ChatGPT ou em qualquer inteligência artificial que seja. O importante é que essa ideia precisa sair de dentro da sua cabeça de vento o quanto antes. Porque tudo que a gente deixa e fica matutando aqui por muito tempo tem uma grande chance de acabar se perdendo. Caso você esteja mais pro lado do Patrick, então por favor ignora todas essas dicas e só procura um psiquiatra. Mas, se você é como eu e como o Walter Mitty, que são pessoas com intenções boas, mas que acabam gastando muito tempo num cenário imaginado ao invés de viver, eu sei que esse vídeo vai ressoar com você e eu queria ter ouvido por outra pessoa exatamente o que eu tô falando. Eu já aprendi muitas coisas aqui no YouTube, mas exatamente esse conselho que eu tô dando, eu sinto que é fresh, assim, veio muito do meu coração mesmo. A própria ideia de fazer esse vídeo é eu tirando um projeto muito antigo de dentro da minha cabeça. E eu tenho certeza que você também tem várias mensagens muito boas que você precisa tirar de dentro da sua imaginação e colocar no mundo real. Em certa medida, é até um pouco irônico. A mesma coisa que faz a gente ser capaz de transformar o mundo e criar coisas extraordinárias que nunca tinham sido imaginadas é o que nos deixa aprisionados na nossa cabeça. Eu já sofri muito, eu quis que a minha cabeça mudasse, eu me torturei mentalmente tentando traçar uma estratégia para poder ser mais parecida com as outras pessoas, aquelas que parecem que têm uma facilidade imensa em se focar no mundo real. Eu não acredito que exista um bom e nem um ruim, afinal o mundo não funcionaria se todo mundo fosse do mesmo jeito. Eu já vi algumas vezes sobre aquela teoria da evolução de comportamento humano que explicam que existe um mix de personalidades em uma população desde a época das cavernas e cada um tem sua maneira e sua função própria na sociedade. Mas a verdade é que essas pessoas que nunca sonham, que não passam tempo imaginando um mundo insano dentro da própria cabeça, uma composição diferente, novas possibilidades, elas têm uma tendência muito menor de criar coisas novas. Algumas pessoas só reproduzem o que já existe e vivem muito bem com isso. Agora, se você clicou nesse vídeo, eu sei que não é o seu caso. Se deixar as coisas do jeito que elas são te enlouquece, te esgota mais do que gerar uma transformação, então você só tem uma escolha, que é parar de pensar e simplesmente fazer.